Muito bem, aqui da parte de movimento, ficou faltando apenas a janela geração de arquivos, né? E é ela que nós vamos analisar agora. Essa janela geração de arquivos, né, você observa que ela tem aqui uma data inicial e uma data final. Tá? Nós vamos carregar alguns dados aqui, né, são os dados da marcação, né, os dados das marcações de determinado período. E com base nesses dados, nós vamos gerar os arquivos AFDT e ACJEF. Esses arquivos eles estão previstos lá na portaria. O AFDT é o arquivo fonte de dados tratado. Esse não é gerado pelo relógio de ponta, é gerado pela aplicação. E o arquivo ACJEF, arquivo de controle de jornada para efeitos fiscais, também é gerado pela aplicação. Eles devem ser gerados no momento que for solicitado pelo fiscal. Tá? O fiscal solicitou, tem que ser gerado na hora, ok? Sob penas lá que estão previstas na legislação. E nós temos também uma opção aqui para gerar um arquivo para o relógio. Né? Gerar arquivo para o relógio, é isso. Eu tenho que informar para o relógio quem são os meus funcionários, né? O número do PIS, o nome do funcionário, de acordo com o layout que o fabricante do relógio estipular. Ok? Muito bem, vamos então testar. Eu vou primeiro consultar dados aqui de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Consultei. Tá aí os meus dados. Vou clicar em gerar FDT. E ele diz arquivo FDT gerado com sucesso. Se eu observar aqui, olha aqui o arquivo FDT. Ele já foi gerado. Tá? Então como é que isso está funcionando, né? Vamos observar isso aí agora. Deixa eu apagar esse FDT daí. É o seguinte. Geração de arquivos. Mesmo esquema aqui para o cliente dataset do registro 3. Só estou tratando o registro 3 por enquanto, tá? Para eu gerar o arquivo AFDT, eu crio a cbr.afdt pass e class. Né? Então, o arquivo pass, eu tenho lá o cabeçalho e o registro 2, que é o registro de detalhes. Só tem esses dois. Ok? E no class, eu crio aqui o meu cabeçalho e a minha lista de registros 2, além do meu trailer. Né? Na realidade, eu tenho 3 registros: o cabeçalho, o trailer e o registro com os dados. A principal diferença desse arquivo class do ACBR. Para o ACBR.afd class é que nesse eu tenho um método processar arquivo. Inclusive tem um to-do aqui que pergunta se esse método deve ficar na unit do componente e por quê, e não nessa unit aqui do class. Né? Provavelmente esse método vai ficar na unit do componente em si, que nós vamos criar depois. E o AFDT class, né, além de ter o processar arquivo, né, no caso ele leria um arquivo AFDT, só que esse arquivo FDT não vai vir do relógio de ponta, esse é um arquivo que é feito pela aplicação. Mas esse tem um método novo, que é o savefile txt. E aqui eu pergunto de novo se esse método deve ficar na unit do componente em si, que vai ser a unit acbr. Né? O arquivo savefile, ele recebe aqui o nome do arquivo que ele deve salvar, ele varre os registros, tá? Então ele sai escrevendo, né? Escreve o cabeçalho, escreve o registro 2, escreve o trailer, né? Chamando aí o método write, ok? Agora isso aqui é só para você ter uma noção, né, de como é que a gente está fazendo esse CBR ponto, tá? Você não precisa se preocupar muito com esse componente, né? Ele vai ficar pronto no final e vai ser utilizado assim como nós usamos o CBR SPED, o CBR se integra. Você não precisa saber exatamente como funcionam esses componentes para utilizá-los, não é isso? Depois a gente vai criar um módulo específico, tá? Só explicando como é que é feito esse componente ACBR ponto, tá? Legal. Então aqui dentro da janela geração de arquivos, eu já inicio, né, aqui a action consultar, que é essa daqui, ó. Eu estou consultando, né, de forma estática diretamente do AFD teste, ó. Tá certo? Então eu não estou trazendo esses dados do banco ainda, tá? Esses dados têm que vir do banco.
E é por isso que eu tenho um to-do. Como é que eu realizo essa consulta no banco de dados? Tá? Assim, o segundo to-do é: quais os filtros nós devemos permitir que o usuário utilize para a consulta? A princípio, o filtro que estamos sugerindo aqui é uma data inicial e uma data final. É o período que eu quero que esse arquivo seja gerado. Mas aí eu posso filtrar por funcionário, né? Eu posso filtrar por relógio de ponto. Quais são os outros filtros que eu devo permitir para essa consulta, para daí eu finalmente gerar o AFDT? Observe, esse método aqui é esse consulta dados. Esse consulta dados deve trazer os dados do banco e carregar nessa grid aqui, tá? Por enquanto, eu estou carregando os dados do arquivo AFD. É a mesma coisa que está fazendo naquelas outras duas telas, ok? Nós temos que implementar aqui nesse método, temos que trazer os dados lá do banco de dados, e não do arquivo AFD local, ok? Quais são os filtros que nós vamos permitir para que o usuário faça essa consulta, tá? É isso que eu quero saber aqui. Olha, como realizar a consulta no banco de dados e quais filtros devemos permitir. No action gerar FDT, que é esse carinha aqui, o que nós utilizamos, eu estou utilizando o ponto AFDT, né? Eu crio aqui o cabeçalho, estou passando dados estáticos e pergunto: de onde devemos pegar os dados para gerar o cabeçalho do AFDT? Daí eu crio o registro 2 e, com base nos dados que estão no meu cliente dataset, eu jogo os dados nesse meu registro 2. Então, para cada registro aqui que tiver no meu cliente dataset, eu crio um registro 2 do AFDT. E aí vem a pergunta: de onde nós devemos pegar os dados para gerar o registro 2 do AFDT? O registro 2 do AFDT ele só tem 3 registros: o cabeçalho, o trailer e o 2, que é o detalhe, né? De onde vêm os detalhes? Tá? Alguns dados eu estou pegando do cliente dataset, outros dados eu estou passando de forma estática, né? Que provavelmente é o número do relógio. Campo 6 do AFDT, registro 2. Aí, ó, número de fabricação do relógio. Certo? Então, estou passando ali um número estático para cá. Esse monte de 6. De onde é que eu devo pegar esses dados? É o que eu quero saber aí. Tá? Por fim, eu chamo o método SaveFileTxt. E ele vai salvar com o nome afdt.txt. E depois ele informa que o arquivo foi gerado com sucesso. Legal? Então, falta pouca coisa aqui para a gente gerar esse FDT 100%, né? Questão de entendimento, de onde os dados estão vindo, como tratar os dados, como gerar o arquivo corretamente, tá? O action gerar a CJEF é exercício, né? Se você observar, o ACBR ponto ele tem apenas o AFD e o AFDT, tá faltando o terceiro arquivo aqui, né? Como é que a gente vai fazer com esse arquivo aí? Aqui o tudo, ó. Tomando como base os arquivos do ACBR ponto para o AFD e para o AFDT, esses aqui, crie os arquivos para o ACJEF. Segundo tudo, implemente a rotina para a geração do arquivo, pegando os dados corretamente do banco de dados. Uma parte disso já está feita aqui em cima. Falta complementar esse e a partir de então criar esse daqui. Daí vem o gerar para relógio. Temos também o to-do. O layout de geração dos arquivos para o relógio é padrão? Como devemos implementar esse método? E será que esse método vai ficar aqui mesmo, hein? Porque para o relógio eu tenho que mandar provavelmente o PIS e o nome do funcionário. Mas aqui eu estou mostrando para o meu usuário são as marcações, né? Então é bem provável que essa action não fique nessa janela. Mas de qualquer forma nós temos que responder isso tudo aqui. Depois a gente resolve onde é que essa action vai ficar. Legal? Então é isso. Essa é a janela de geração de arquivos, né? Temos que resolver esses to-dos. Como eu falei no início, nós temos que entender plenamente como é que funciona isso daqui, porque envolve responsabilidade do desenvolvedor, tá certo? Vamos então discutir essas questões no EAD, né, para deixar esse módulo aí pronto para a produção.